Dificuldade na socialização, no diálogo e movimentos repetitivos da fala ou do próprio corpo são alguns tipos de comportamentos presentes no autismo, um universo que ainda é pouco compreendido, mas que atinge cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Apesar de tantos problemas, a chegada à vida adulta não impossibilita o aprendizado em um ambiente universitário. Por isso, o profissional de educação precisa ser preparado para auxiliar o aluno dentro da sala de aula. Nesta edição do especial Diversidade, vamos entender a importância de um trabalho pedagógico na inclusão do aluno autista no ensino superior. Existem diferentes graus de autismo, desde graus severos, onde a pessoa não se comunica, tem um isolamento social importantíssimo, muitas repetições, até quadros muito mais leves, onde a repetição é sutil, onde as manias não ficam evidentes, a dificuldade social fica mais como uma ingenuidade e pode existir uma dificuldade de linguagem só para se for uma coisa muito abstrata. Então, dessa forma, você entende que existem diferentes graus de severidade, que é o que a gente chama de espectro do autismo, diferentes graus de severidade. Se a gente pensar em 10 anos atrás, o autismo era algo pouquíssimo tratado nos meios universitários e muito pouco tratado também no âmbito político. De 2009, um pouco antes talvez, o autismo passou a ser algo que começou a gerar preocupação de entidades, primeiro da sociedade civil, organizações não governamentais, depois de setores do Estado, e hoje essa questão está na universidade como algo extremamente importante. A instituição tem que efetivamente amadurecer essas práticas, esses programas, no caso do autismo em especial, principalmente em relação à acessibilidade pedagógica, metodológica, não é, de acompanhamento desses alunos de suas dificuldades, para que eles deem conta. E nós já temos aqui exemplos na Universidade Veiga de Almeida, inclusive de alunos dentro do espectro do autismo, que concluíram seus cursos com muito sucesso. Isso nos traz muito orgulho. O estudante que apresenta um grau leve do autismo pode chegar à universidade sem qualquer traço que expresse a doença. Por isso, é muito importante que a família mantenha uma troca de ideias e participe do processo de aprendizagem no ambiente acadêmico. Para o aluno chegar à universidade, com alguns sinais e sintomas do autismo, esses sinais e sintomas têm que ser leves, porque ele tem que ser capaz de atender uma rotina, capaz de absorver informações novas todos os dias, ser capaz de se socializar minimamente, com as pessoas, ter as noções de limite. Então, os requisitos pessoais que ele precisa para estar na universidade são muitos, para poder sobreviver aqui. Porque não é fácil, fora a pressão mesmo das provas, essa coisa toda. É importante que a família mantenha um diálogo frequente com a universidade, principalmente com o coordenador do curso, para que, ao perceber uma dificuldade do seu filho em casa em relação a algum tema da faculdade, isso possa ser transmitido ao coordenador. E a gente também, nós professores, temos que conversar com a família, procurar a família ao perceber que tem alguma coisa que está difícil para ele. Na verdade, tem famílias que dão tanto suporte para os seus filhos que eles, na verdade, cursam o curso universitário quase junto, fazem os trabalhos juntos, se preparam para as provas juntas. Então, eventualmente, você tem uma família que a mãe é advogada, por exemplo, o jovem fazendo jornalismo e ela meio que cursa junto, lê os textos juntos. E se ela estiver dentro da universidade com quem falar para explicar essas dificuldades, vai ser uma parceria muito rica e um alívio, certamente. Segundo a legislação, Lei 12.764 de 2012, o autista é incluso no grupo de pessoas com deficiência que precisam estar integradas socialmente com direito à saúde, educação, formação profissional e entrada no mercado de trabalho. O autismo é uma síndrome que varia de intensidade, varia de necessidades especiais conforme cada indivíduo. Isso significa que, numa concepção bem geral, o autismo é uma síndrome que gera inúmeras necessidades especiais. A universidade precisa estar preparada para receber toda e qualquer pessoa com deficiência, porque elas fazem parte da diversidade humana. No aspecto mais específico da pessoa com autismo, algumas coisas devem ser observadas. A primeira é a capacidade da instituição de identificar
uma condição de autista numa determinada pessoa, porque isso não é automático, não se identifica que uma pessoa tem autismo como se identifica que uma pessoa tem deficiência visual, por exemplo, ou tem paraplegia, por exemplo. Não necessariamente você identifica o autista de imediato. Então, a universidade ela precisa ter um corpo pedagógico, um corpo docente, mais especificamente, atento para isso. Talvez, o primeiro momento em que se identifique isso é exatamente a sala de aula no contato com o docente. E como é que o professor universitário pode estar caracterizando esse aluno dentro de sala de aula? Geralmente esse aluno tem uma atitude diferenciada dos demais, ele se mexe muito na carteira, né, faz movimentos repetitivos, ele levanta o tempo inteiro e o tempo inteiro ele levanta o bracinho, pede para você repetir quando ele não entende e assim a gente pode estar detectando o nosso aluno em sala de aula. Pela minha experiência que eu tenho aqui com autistas que já chegaram na universidade, qual a dica que eu daria para esse professor? É que muitas das vezes o autista, o aluno autista, ele é repetitivo, né? E quando ele tem um assunto que ele domina, ele fica em cima desse assunto que ele domina. Então, procurar conversar com ele, explicar que talvez não seja o momento de ficar perguntando sempre a mesma coisa. Quando ele estiver, por exemplo, como eles são hipersensoriais, a sala, ter essa preocupação de botá-lo numa sala que não tenha muito barulho, respeitar o intervalo desse aluno, ele precisa sair de sala para se reorganizar e voltar. Então, tem uma série de situações que o professor tem que estar atento e o professor também entender um pouco do autismo, né? Saber um pouco das suas limitações. Para você fazer um bom atendimento como professor de uma pessoa portadora de algum grau de autismo, primeiro você tem que entender quais são as dificuldades. Então, se você entende que existe uma dificuldade de comunicação, que essa pessoa pode ser áspera na forma de falar, direta demais, pode ter dificuldade de interpretar uma brincadeira, um ditado popular, é uma pessoa que pode ser mais metódica, que não gosta de ser pega de surpresa, então o teste de surpresa pode desorganizar essa pessoa, um combinado que seja rompido pode desorganizar essa pessoa. E que o professor compreenda também que ela é uma pessoa que, por natureza, tem muita dificuldade social e que, às vezes, ela pode parecer pedante, sincera demais, mas é mais por ingenuidade do que por malícia. Então, eventualmente, esse aluno pode falar uma coisa que soe rude ou grosseiro, mas é mais por ingenuidade do que por qualquer outra coisa. Se o professor compreende isso, consegue antecipar para esse aluno o que vai acontecer, situar ele nas expectativas, ser claro nas explicações, fazer perguntas mais diretas, entender que às vezes ele é pouco simpático por dificuldade social, certamente esse aluno já vai ter mais conforto de estar naquele ambiente. Ao identificar, procurar os outros professores do curso, né, do seu curso, e perguntar se esse aluno faz a aula, né, faz outras aulas no curso e como ele vem se comportando nessas aulas. Uma outra coisa importante é pautar esse aluno na reunião de professores. Profissionais e professores da área de fonoaudiologia e psicologia podem ajudar muito, porque atendem essas pessoas, né, nas suas clínicas. Apesar de tanto se falar em inclusão social, é preciso entender a diversidade humana. Mesmo que de primeira pareça um grande desafio, lidar com as diferenças no sentido do aprendizado é questão de pesquisa, conhecimento e cidadania. Como eles são singulares, ele é que vai nos dar as respostas. Em sala de aula é muito comum, porque eles passam, a maioria deles fazem muito isso. Acabou a aula, ou mesmo durante a aula da universidade, eles ficam, dá para explicar de novo, professor? Explica de novo, ou termina a aula e vai atrás de você. Mas o que é para trazer mesmo na semana que vem? Né? Então, você precisa quando ele pedir para explicar de novo, é que algo ali ele não entendeu. Então, você vai buscar uma outra forma de explicar o assunto. Você não precisa diminuir o conteúdo, mas a sua metodologia vai ser um pouco diferenciada nesse aspecto, porque ele exige um pouco mais de você, porque ele vai precisar tirar dúvidas. Ele vai toda hora estar te perguntando, repete, volta. Quando ele entende, é o caminho.
Eu tenho uma facilidade pelo seguinte, porque a minha disciplina é a disciplina de língua inglesa, né? E, em especial, o aluno que eu hoje tenho em sala, ele é muito bom em inglês. E trabalho muito com esses alunos em grupo, em pares, e os próprios alunos, outros alunos da turma, de uma certa forma me ajudam nessa interação, né? Porque eles sabem das dificuldades e da limitação desse aluno autista e ajudam nas necessidades que ele tem dentro de sala de aula. Então essa prática facilita, né? Trabalhar em grupo, trabalhar sempre junto com um colega, porque senão ele fica muito individualizado, ele fica muito fora do contexto. A gente procura sempre trazê-lo para as discussões, para as atividades junto com os colegas. A universidade precisa desenvolver um trabalho para conhecer melhor o autismo no âmbito da própria universidade, ou seja, a melhor forma de entender isso talvez seja fazendo pesquisa, porque a gente não tem essas respostas prontas e acabadas. O autismo é algo que se estuda no Brasil de forma acadêmica há muito pouco tempo. Então essas respostas não estão prontas. Eu acho que a gente, dentro da universidade, é que precisa dar essas respostas. É lógico que o aluno em sala de aula, vivenciar um aluno em sala de aula, é o que vai trazer toda a experiência, mas como a gente está falando de diversidade, cada aluno vai ter a sua característica, vai ter a sua necessidade especial. Por isso que a discussão e a troca de experiência, né? Quer dizer, aquele professor que já teve essa oportunidade em sala, mostrar para os outros como fez, quais foram as práticas mais utilizadas, que que trouxeram o melhor resultado, né? Para que a gente possa chegar ao ideal, vamos chamar assim, né? Que é de receber esse aluno dentro de uma sala de aula e poder atender a todas as necessidades, não só dele, como de todos, né, de uma maneira geral. Preparar os alunos também, né? É muito importante para o autista ele ser recebido de forma positiva, grau de consciência. Então, ele compreende que muitas das vezes ele não está sendo aceito de forma tão bacana ali naquele grupo escolar, naquele grupo de universitários, né? Então, eu acho que além de preparar os professores, a gente tem que pensar numa maneira de preparar esses alunos, né? Preparar as turmas, e isso é fácil, né? Chama uma boa pessoa que tenha uma boa experiência de atendimento com autismo e a gente pensa em fazer uma palestra, preparar a turma, mostrar onde é que estão os pontos fracos e fortes, os pontos fortes também desse aluno, né? Esse triângulo entre coordenação, professor e colegas de curso, né? Isso tem que acontecer, essas relações têm que acontecer de maneira harmônica, para que ele não se sinta mal aqui dentro, né? Para que ele realmente se sinta bem, adaptado e acolhido. A diversidade, ela só é aceita quando ela é discutida em momentos e espaços democráticos. Entender cada caso e conhecer as singularidades do aluno vão ajudar a universidade a se preparar melhor e conseguir fazer com que o estudante se sinta acolhido. Delicadeza e compreensão são as palavras-chave ao lidar com o autismo na vida adulta.